Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao Noticidade Manhã desta quinta-feira, dia 16 de janeiro. E a gente começa esta edição para dizer que centenas de moradores de Salto realizaram na noite desta quarta-feira um protesto contra o aumento das taxas de IPTU. Indignada, Viviane veio protestar. A conta do IPTU da moradora do bairro Laguna era de R$ 150 até o ano passado. E esse ano subiu para R$ 600. Deu vergonha, eu chorei na hora que eu vi isso daqui. Olhei, ainda fui para casa de vizinho por vizinho. Os vizinhos fez reunião na minha casa e mostrou. Tinha IPTU lá que veio 2.000. Exibindo faixas ou falando ao microfone, centenas de moradores da cidade participaram da manifestação, que começou e terminou no centro da cidade. Por 30 minutos, eles chegaram a fechar a rodovia que liga a cidade a Itu. Os manifestantes questionavam a qualidade de serviços públicos na cidade e levantaram outras reivindicações. Eu quero creche, não quero aumento de IPTU. O aumento também da tarifa de água e esgoto, que foi acima da inflação, foi de 11%, o abandono dos pontos turísticos e os servidores municipais acabaram aparecendo alguns também e apoiando o movimento porque tem uma discussão contra a mudança do regime previdenciário para estatutário. No último dia 8, o jornalismo da TV Sorocaba mostrou que, em alguns casos, o valor do IPTU aumentou em 5 vezes. De acordo com a Prefeitura de Salto, trata-se de uma atualização tributária para reduzir o número de terrenos baldios. O secretário de Finanças alegou que muitos moradores receberam a conta alta porque ainda não tinham mudado o registro de imóveis na Prefeitura de terreno para casa. E falou que ainda era possível alterar o cadastro para que o reajuste não fosse tão alto. Mas Cecília diz que não é tão simples assim. Enrolando, mandando preencher ficha, para depois eles tomar providência. Eles não vão tomar nada de providência. Os manifestantes montaram um abaixo-assinado para tentar reverter o aumento. 10.000 assinaturas para estar entregando isso para um vereador para tomar as devidas providências. Agora são 7h02, vamos saber como está a movimentação do trânsito em nossa região. E a partir de agora, quem nos traz todas as informações do trânsito para você que vai para o trabalho ou para um ou outro compromisso é o repórter Pedro Leão. Bom dia, Pedro. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham a Noticidade Manhã. Hoje eu estou aqui bem próximo à rodovia Raposo Tavares, na altura do quilômetro 100, em Sorocaba. E olha só, como podemos ver aqui o trânsito na rodovia, é tranquilo, o motorista encontra trânsito livre em direção a São Paulo, sem problema nenhum. No sentido contrário, também quem pretende acessar a rodovia João Leme dos Santos e também em direção a Itapetininga, vai encontrar um trânsito bom. E se você, motorista de Sorocaba, pretende acessar a Raposo Tavares ou Votorantim pela Avenida Juvenal de Campos, é bom ter atenção. O trecho está em obras para elevação da via e adequação ao nível da ponte sobre o rio Sorocaba. Por isso, a URBS recomenda que os motoristas utilizem a Rua Doutor Campos Sales, a Avenida Comendador Barbeiro e a Avenida Reverendo Manuel da Conceição como rota alternativa. As obras na via devem durar até o dia 31 de janeiro. Agora, nas demais rodovias da nossa região, o trânsito também é tranquilo. No sistema Anhanguera Bandeirantes e na Castelo Branco, o motorista só encontra lentidão na chegada a São Paulo. Fernando, essas foram as informações do trânsito. Daqui a pouco eu volto para falar sobre doação de sangue em Sorocaba. Ok, Pedro, obrigado pelas informações. Com a paralisação dos funcionários da empresa de ônibus Serra Azul em Piedade e Salto de Pirapora, a empresa também de ônibus Vila Elvio deverá assumir alguns horários de 3 linhas do transporte coletivo na cidade de Piedade. De acordo com a assessoria do sindicato da categoria, em reunião entre a diretoria da atual empresa e o sindicato, ficou decidido que os salários atrasados, vales-refeição e as férias serão pagas, ou melhor, pagos até sexta-feira. Até que os pagamentos sejam depositados, os trabalhadores permanecem em greve. Nesta quarta-feira, o motorista que atropelou uma mulher em frente ao terminal Santo Antônio, em Sorocaba, foi ouvido pela polícia. A vítima morreu. Arlindo Aparecido Rodrigues, de 47 anos, foi interrogado por 1h30 no 5º DP de Sorocaba. Para a polícia, o motorista reafirmou a versão de que tinha autorização para virar à direita na avenida, mesmo com sinal vermelho. Ele já, quando começou a trabalhar na empresa,
há cerca de 1 ano e 2 meses, já foi passado para ele de que ele poderia sair do terminal pela direita, mesmo estando sinal vermelho, que ele deveria observar somente o fluxo de veículo à sua esquerda. Débora Aparecida Ferreira, de 39 anos, foi atropelada no último sábado, quando atravessava este trecho na saída do terminal Santo Antônio. Mesmo com o sinal vermelho, o motorista teria virado à direita e atingiu a mulher. Segundo o delegado, as câmeras da URBS não registraram o momento do acidente. Por isso, a identificação de testemunhas é fundamental para o andamento das investigações. Nós não temos essas testemunhas e é muito importante, justamente para determinar de onde veio a vítima, aonde ela estava e como realmente aconteceu esse atropelamento. Os policiais militares que estavam no dia do acidente devem prestar esclarecimentos nesta quinta-feira. No dia 21 de janeiro, Renato Gianola, diretor-presidente da URBS, também deve ser ouvido. Junto com o resultado da perícia, será possível descobrir se a conversão livre à direita estava corretamente sinalizada na saída do terminal Santo Antônio. Esse laudo vai determinar o desfecho final desse inquérito. Se existe a responsabilidade por parte do motorista de ter passado no sinal vermelho, se existe sinalização permitindo essa manobra e também vai determinar se existe a responsabilidade administrativa do poder público. Enquanto as investigações prosseguem, seu José, pai de Débora, precisa lidar com a morte da filha. Segundo o aposentado, só depois de 4 dias do acidente, um responsável pelo consórcio do transporte público de Sorocaba entrou em contato com a família. Ele só perguntou para mim se a gente estava tomando algumas providências quanto ao sistema prático da situação. E eu falei que não, que nós ainda estamos na fase ainda de calmar os ânimos, né, de ficar mais calmo, para depois ver o que tem que ser feito. Débora deixou 2 filhos e todos na família estão abalados, sem conseguir dormir direito. Sem contar mais com a única filha, seu José só espera que o caso seja solucionado. A gente espera que as autoridades tomem providência para que isso seja mudado, para que não venha ocorrer de novo, né? Que não tenha mais uma família sofrendo que nem a gente. Por meio de nota, a URBS informou que a saída do terminal Santo Antônio, onde aconteceu o acidente, possui a chamada direita livre, utilizada pelos motoristas do transporte coletivo exclusivamente para a conversão à direita, mas orienta atenção antes de executar a manobra. 7h10, um jovem de 22 anos atirou 6 vezes contra a ex-namorada no bairro São Roque, em Laranjal Paulista. Segundo a Polícia Civil, quando a jovem chegou da faculdade, encontrou o agressor, que disse a ela que tinha um presente, dentro da caixa, um revólver. Os disparos atingiram tórax, pernas e cabeça. Ainda de acordo com a polícia, eles namoraram por 2 anos e há 2 meses estavam separados. A vítima foi encaminhada em estado grave ao Hospital das Clínicas, em Botucatu. E ainda em Laranjal Paulista, um homem foi preso suspeito de praticar roubos e traficar drogas na Vila Zala. De acordo com a Polícia Militar, na casa dele foram encontrados mais de 1.000 pinos com crack, além de uma máscara, uma espingarda de pressão e cartões bancários. Ele assumiu a autoria do roubo de um carro na noite anterior, junto com outro suspeito, que está foragido. O dono do veículo reconheceu o suspeito, que permanece à disposição da Justiça. Imagens fortes que nos chocam, mas infelizmente fazem parte da nossa sociedade. Uma antiga estação de trem em Itapetininga é usada como Cracolândia na cidade. O
principal ponto de encontro dos usuários fica entre a Vila Arlindo Luz e a Vila Paulo Aires. A área é bem próxima à linha férrea que corta Itapetininga. O prédio, que já foi usado pela empresa responsável pela ferrovia, agora é moradia principalmente de mulheres que experimentaram e permanecem com o vício. Segundo as próprias usuárias, o crack é o entorpecente mais comum entre elas. André já passou pelo problema e agora ajuda quem não tem muito apoio. Eu estava fazendo um culto aqui. Na medida do possível eu trago água, eu trago marmitex, alguma coisa que eu possa trazer, roupas. A permanência dos viciados no local deverá ser interrompida, mas ainda sem data. De acordo com o secretário de gabinete de Itapetininga, assim que a linha férrea for transferida, problemas relacionados ao tráfico e também ao uso de drogas deverão acabar ou, no mínimo, reduzir bastante. A prefeitura tem um projeto junto ao DENIT, um convênio já estabelecido, onde prevê a transposição da linha férrea, passando ao norte do município numa extensão de aproximadamente 22 quilômetros. É evidente que, resolvida a questão da transposição, serão resolvidos os problemas das drogas. Cenas como estas não são comuns na cidade, afirma o secretário de Promoção Social. Ele diz que semanalmente são realizadas blitz de acolhimento e a prefeitura oferece projetos a quem quer abandonar os entorpecentes. Oferecemos um lanche, uma roupa nova, um sapato, um cobertor, um acolhimento, um refrigerante, para ir ganhando a amizade e a credibilidade deles, para então trazê-los para o albergue, para o serviço de SOS, onde eles têm cama, comida, banho, roupa nova e o encaminhamento para o CAPS. Até que a linha seja transposta e a região revitalizada, os vizinhos do galpão temem pela segurança. Para nós é um risco, porque nós não sabemos quem está lá. Se eu fosse vizinho daqui, eu também ficaria apreensivo. É um lugar feio, é escuro, as pessoas que estão aqui, elas estão doentes, com certeza, é um problema de segurança pública. Triste realidade. E olha só, a família do GM morto em Sorocaba faz questão de dizer que a vítima fazia um bico quando foi atingida. A família não se conforma com a perda. O pai, Fausto, conta que Danilo Ferreira dos Santos fazia bicos como segurança desde que entrou na guarda no fim de 2012. Ele foi morto no início da noite de segunda-feira, quando estava de folga da corporação e, de acordo com a família, trabalhava neste supermercado no Parque São Bento. A outra pessoa não foi, uma pessoa que ia ficar no lugar dele, né? Aí ele teve que substituir aquela pessoa que não foi, aquele amigo dele. A versão oficial da polícia é de que Danilo foi morto enquanto esperava a esposa, que trabalha no mercado. Ele foi baleado por 2 homens que estavam numa moto e ainda levaram um revólver do GM. A família também não acredita que o alvo dos criminosos era o estabelecimento. Ele estava conversando com um amigo, é isso que nós ficamos sabendo, e os vagabundos, os bandidos chegaram de surpresa, foi direto em cima dele, não foi direto em cima para roubar nada. Fausto diz desconhecer alguma proibição para bicos de GMs, mas, segundo ele, a família tentava convencer Danilo a parar de fazer os serviços de segurança. Muitas vezes eu falei para ele, para deixar de fazer esses bicos e ficar só no serviço dele, né, que é na guarda. Ele fica trabalhando direto no serviço dele e parar com isso. E depois que o jornalismo da TV Sorocaba SBT mostrou a situação do canil em alumínio, ativistas entraram em contato com a nossa produção para dizer que pelo menos uma atitude foi tomada. O local foi limpo. As baias foram limpas sem sinal de ração misturada com fezes, os cachorros lavados e os doentes separados dos saudáveis. 2 foram levados por uma ONG de Sorocaba para tratamento. A situação encontrada foi bem diferente da divulgada pela TV Sorocaba SBT quando os animais estavam em situação precária. Outro ponto mostrado pela reportagem foi o armazenamento incorreto dos remédios, situação criticada por este veterinário. Material de controle de ectoparasitas misturado com vermífugo, com outros medicamentos de uso oral, numa plataforma, numa prateleira, nessa base completamente
é tudo errado. E nesta quarta, esta mesma situação não havia mudado. Os medicamentos continuavam espalhados pela prateleira. Porém, para o veterinário responsável pelo canil, não há problema nisso. Qual é o problema? E desde que eu saiba qual é o medicamento que está ali dentro, quem está ministrando o medicamento sou eu que estou passando para funcionário aplicar, não tem problema nenhum. Para a presidente da Associação Protetora dos Animais, as condições do canil realmente são problemáticas. Para tentar solucionar, a ONG tenta uma parceria com a Prefeitura há 1 ano, mas o projeto ainda depende de aprovação na Câmara. A intenção é intervir nas zoonoses. Nós temos um projeto de castração dos animais. No mínimo, nós colocamos no nosso projeto uma média de 30 animais mensais, sendo animais da cidade, de proprietários particulares, do canil e de rua. Temos também a melhor alimentação com relação à medicação, resgates e manutenção do canil, com pessoas que fazem a limpeza e o resgate. A situação nas zoonoses de alumínio está longe de um final feliz. Um dos defensores dos animais que esteve aqui na terça-feira registrou um boletim de ocorrência por maus tratos. Agora a Polícia Civil vai realizar uma perícia, mas a data para que isso aconteça ainda não foi definida. O jornalismo da TV Sorocaba SBT é assim, a gente mostra o problema e vai em busca da solução. Para nos enviar sugestões de reportagens, entre em contato com a nossa produção pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone 15 32 38 8804. Sete horas e 21 minutos, a gente fala agora de saúde. Depois do fim da greve, a Santa Casa de Sorocaba ainda negocia o pagamento de médicos e não descarta nova crise. A entidade chamou a imprensa para explicar os seguidos problemas no atendimento. Segundo diretores, santas casas de todo o país enfrentam dificuldades financeiras. Mas este ano, um dos repasses públicos vai aumentar em R$ 180 mil. O incentivo à contratualização, pago pelo governo federal e repassado pela Prefeitura de Sorocaba, subiu de 360 mil para 540 mil reais. Com a assinatura da contratualização em novembro passado agora, apesar dos cálculos terem sido feitos em cima de uma média histórica e não sobre novos valores, já tivemos o benefício de recebermos 50% sobre o incentivo à contratualização, que é um valor oferecido pelo Ministério da Saúde para estimular as instituições hospitalares, principalmente as filantrópicas, a aderirem a esse processo novo. A provedoria informou que a Santa Casa tem uma dívida de 50 milhões de reais. 30 milhões por causa de empréstimos bancários, mas estaria se reorganizando para resolver a situação financeira. A Santa Casa ainda negocia com o médico pagamentos atrasados desde o ano passado. A entidade propôs quitar essa dívida em 6 parcelas que começam a ser depositadas no fim de janeiro e ainda se comprometeu a pagá-los em dia em 2014. Uma equipe de pediatria avisou que poderia deixar de atender no local, mas, segundo o gerente de relacionamento com o cliente do hospital, isso não deve acontecer. Fizemos uma contraproposta, fizemos uma negociação e acredito que ela tenha saído concordando com a continuidade do atendimento. No início do ano, médicos paralisaram as atividades no convênio e esta semana funcionários fizeram greve. Só terminaram a paralisação porque a prefeitura adiantou o pagamento de um repasse. Apesar de tentar solucionar os problemas, a Santa Casa não descarta novas crises. Estamos organizados para que isso não aconteça, mas como a Santa Casa, as Santas Casas, elas são entidades extremamente complexas. Essa garantia só será plenamente confirmada no passar dos dias. Fugiu do controle do dirigente, com certeza foi isso. Porque dinheiro está entrando, mas onde que está indo? E o assunto ainda é relacionado à saúde nesta quinta-feira, dia também de falar de solidariedade. Nesta época de férias, o número de doadores de sangue chega a cair quase 30%. Por isso, a Coulsan em Sorocaba organiza mais uma campanha para abastecer os estoques dos hemonúcleos. E quem tem mais informações sobre esta iniciativa é o Pedro Leão.
Fernando, até o fim do carnaval, a Coulsan precisa manter os estoques, porque é justamente nessa época onde acontecem mais acidentes. Por isso é importante a doação, por isso também aumenta o número de transfusões. E sobre este assunto, para lembrar a importância de doar sangue, eu converso agora com Frederico Guimarães Brandão, gerente da Coulsan Sorocaba. Frederico, o que precisa para ser um doador? Bom dia. Bom dia. É muito simples, basta que a pessoa tenha mais do que 50 quilos, entre 16 e 69 anos de idade e esteja com boa saúde. Todos os tipos sanguíneos são bem-vindos? Com certeza, independe do seu tipo, se você é O, A, B, porque sempre tem alguém do mesmo tipo necessitando. Então nós precisamos de todos os tipos de doação. É importante lembrar que é um método seguro. Para o doador é totalmente seguro, né? Todo o material que é utilizado é descartável, estéril, né? E não traz nenhum problema à saúde do doador. Tem limite de doação? A pessoa pode doar uma vez no ano, 2 vezes no ano? Como que funciona? Para os homens, podem ser realizadas 4 doações por ano, com intervalo mínimo de 2 meses. E as mulheres podem fazer 3 doações por ano, com intervalo de 3 meses. Frederico, você já esteve aqui conversando com a gente ao vivo, fazendo esse apelo para a doação de sangue. No mês passado, em dezembro, como é que estava o estoque da Coulsan? Bem lembrado, a gente já fez essa campanha aqui várias vezes. Eu gostaria até de agradecer a população, porque em dezembro nós tivemos muitas doações, o que permitiu que a gente atendesse a necessidade de todos os hospitais sem nenhum problema. Ok, muito obrigado pelas informações. A Coulsan Sorocaba fica na rua Comendador Pereira Inácio, número 564. Mais informações pelo telefone 3224-2930. O DDD é o 15. Fernando, uma importante ação que a pessoa precisa tomar, não é verdade? Exatamente, Pedro. E a divulgação e também as informações passadas sempre pela Coulsan, com certeza ajuda e muito a abastecer os estoques dos hemonúcleos em Sorocaba. Obrigado pelas informações, viu, Pedro? Um estúdio fotográfico ficou completamente destruído depois de um incêndio esta madrugada em Jundiaí. O lugar fica em frente a um shopping na Vila Rio Branco. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram apagadas depois de meia hora. O proprietário foi chamado para avaliar os danos. As causas do incêndio ainda serão apuradas. Ninguém ficou ferido. E a quinta-feira é de sol com nuvens e pode chover. A gente tem imagens ao vivo de Sorocaba, onde as temperaturas hoje variam entre 20 e 29 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades. Em Piedade, as temperaturas variam entre 18 e 27 graus. Capela do Alto registra a mínima de 19 e a máxima de 29 graus. Em Jundiaí, a máxima pode chegar aos 30 graus e a mínima deve ser de 20 graus. Mesma mínima prevista para Itapetininga. O consulado brasileiro visitou nesta quarta-feira o jovem de Sorocaba que permanece preso em Miami. Agora, o governo tenta viabilizar uma ligação de Francisco Fernando Cruz para a família. Uma nova audiência está marcada para o dia 24 de janeiro. Se condenado, Francisco pode pegar 5 anos de prisão e ainda pagar uma multa de $250 mil, o equivalente a R$600 mil. O estudante é suspeito de enviar e-mails com ameaças para a polícia e uma empresa aérea. Mas tudo não passou de uma brincadeira de mau gosto. Hora de falar de esporte no Noticidade Manhã. Começa hoje mais uma edição da Copa Brasil de Futebol Infantil de Votorantim. A competição da categoria Sub-15 reúne as principais equipes do país. E quem tem mais detalhes sobre o campeonato é novamente o repórter Pedro Leão. Fernando, a competição já revelou grandes craques do futebol, como Neymar, Alexandre Pato e Robinho. Este ano participam 500 pessoas, entre atletas e comissão técnica de 16 times. E para falar sobre como vai ser essa competição, eu converso agora com João Carlos Taborda, que é secretário de Esportes de Votorantim. Secretário, a abertura acontece hoje e o que podemos esperar? Bom dia. Bom dia. A abertura acontece hoje às 19 horas no estádio municipal da nossa cidade. E vai ter
grandes novidades, digamos assim, tá? Não posso contar porque a surpresa aí perderia a graça, mas a gente convoca aí o público em geral para que compareça e que vai ser uma festa bacana com certeza. O jogo de abertura é entre quem? O jogo de abertura é São Paulo e Vasco. O atual campeão, que é o São Paulo, e o Vasco, que foi sorteado com ele. O estádio municipal teve arquibancadas ampliadas para essa competição? Sim, a gente tem arquibancada fixa, que comporta uma capacidade de aproximadamente 1.000 pessoas, e foram instaladas arquibancadas móveis, uma totalidade de 7.000 pessoas aproximadamente. Os jogos vão acontecer só no estádio municipal? Não, os jogos acontecerão em 2 campos, o estádio e o SESI. Então o pessoal pode comparecer, que é tudo de graça? Com certeza, a gente quer todo mundo torcendo para a nossa seleção e torcendo para o futebol, e pode ir que a entrada é gratuita. Ok, muito obrigado pelas informações. O estádio municipal fica na Avenida Newton Vieira Soares, no centro de Votorantim. A abertura acontece a partir das 7 horas da noite. Mais informações você encontra no site da Prefeitura, que é o www.votorantim.sp.gov.br. Ok, Pedro. Boa oportunidade para quem gosta de futebol, não é mesmo? Obrigado, Pedro, pelas informações. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da nossa região você acompanha à 1 da tarde no Manchetes Noticidade com o Nolan Roberts. E a gente encerra esta edição com imagens ao vivo da rodovia Raposo Tavares em Sorocaba. Um ótimo dia para você e a sua família. Saúde e sucesso!